de Jeová. Veremos aqui também a construção desse nome, que não está presente em nenhuma página das Sagradas Escrituras. Nenhuma. No Antigo Testamento não estava presente. Ele é um nome que pertence ao período da Idade Média, e ele é a junção, tá certo, de Yahvé com Adonai. Então os rabinos fizeram essa junção, pegando de empréstimo a vocalização de Adonai, a partir, né, da família dos maçoretas, introduzindo sinais diacríticos, né? Então você tem aí em tela os consoantes, porque o hebraico é consonantal, então essas letras são consoantes, e esses pontos funcionam como vogais, que são chamados sinais diacríticos. Então, no nome Adonai, extraiu-se os sinais diacríticos, né, vogais do Adonai, inserindo-as entre os consoantes de Yahvé, formando Jeová, ou Jeová. Tá? Então, é um construto da Idade Média. Tá? Então, está presente nos textos originais da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, muito menos do Novo Testamento, que é em grego. Tá? Então, é uma construção da Idade Média. Então, dizer que o único nome do Senhor é Jeová, na verdade, o nome do Senhor não é Jeová. Tá? Jeová é uma construção do período aí da Idade Média. Foi muito aproveitado aí pelos reformadores, mas não é um nome de Deus. Os nomes de Deus fazem parte de uma das divisões da onomatologia, ciência que estuda os nomes em geral, que por sua vez é um dos ramos da linguística conhecida como teonomia. Olha que interessante, né? Então, esse estudo é uma teonomia, estudo acerca dos nomes de Deus, né? Theos, tá ok? Então, teonomia, que estuda especificamente os nomes divinos, de seres sobrenaturais e de deuses. Esses nomes, portanto, de acordo com a classificação onomatológica, recebem o nome de teônimos, tá? Teônimos, de Theos, Deus, onoma, nome, significa nome de Deus, teônimos. Adonai, ele cita, aqui Adonai, cita também, coloca aqui em hebraico, né? Como ele aparece, tá? Adonai. Isso aqui, Adonai. Adonai, Senhor ou meu Senhor, Gênesis 18:3. Então é o termo mais empregado para Deus, Adonai, especificamente para Deus. Para homens, Adon ou Adoni. Para Deus, Adonai. Ok? Deus desconhecido aparece aí no Novo Testamento, do grego, agnostotheó, nome que os atenienses atribuíam ao Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, mesmo não o conhecendo. Segundo Don Richardson, inclusive estava por aqui o livro dele. Já está aqui embaixo. Don Richardson, aparece aqui, ó, esse estudo, esse livro aqui de Don Richardson, autor Melquisedeque, acerca do Deus desconhecido. Paulo, no Areópago, faz menção, tá ok, para estabelecer aí uma ponte, né, de diálogo aí com os atenienses. Então ele diz: ó, esse Deus desconhecido a quem vocês constituíram em um altar é o Deus que eu estou pregando, chama-se Jesus Cristo. Então, muito inteligente a parte do apóstolo Paulo, né, a utilização dessa situação e desse contexto para, com isso, comunicar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o Deus que eles não conheciam, mas que passam a conhecer agora por meio da pregação. O Criador dos céus e da terra, mesmo não o conhecendo. Segundo Don Richardson, em seu livro, O Fator Melquisedeque, em 600 a.C., houve uma praga que eu não vou ler, é o contexto no qual os gregos atribuíram então. E o poeta citado é Epimênides, tá certo? Que, diante desse contexto, ele recomenda ele erigir em um altar ao Deus desconhecido, porque devido àquela praga, poderia ser que eles não estivessem adorando a este suposto, né, Deus desconhecido. Então ele recomenda a construção desse altar. E Paulo vai aproveitar esse contexto na pregação dele para dizer: olha, esse Deus que vocês ergueram esse altar, o Deus desconhecido, pois é, esse Deus é o Deus que vos apresento aqui, o Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Só que quando ele foi tentar falar em ressurreição, o pessoal cortou o assunto, não queria mais saber disso. Então o contexto de ressurreição para eles era muito distante, muito absurdo. Então, somente até aqui, ele vai começar algumas explicações sobre El, tá? Então temos aí, você tem em tela já,
né, acerca de El, que é um designativo bastante antigo para Deus, e da mesma forma como a gente emprega Deus de forma genérica, El é o genérico para eles. Para nós é Deus, na nossa língua portuguesa. O genérico para eles é El. Então El figurava nas sociedades ali do Oriente Médio. Então não era só Israel que emprega El para Deus. Eles, de modo geral, empregavam El. Tá? Agora, dentro da Sagrada Escritura, o El vai estar ligado a uma outra, a um outro nome, tá? É um nome composto. Então você tem El, Elion, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, porque aí você tem um designativo de que estamos falando do Deus verdadeiro e não desses vários deuses com os quais aos quais eles nominam, mas que na verdade são uma ilusão, uma mentira, tá? Então, da mesma forma como a gente prega Deus, e para distinguir a gente põe em maiúsculo o D e o restante minúsculo, dizendo este é Deus, tá? Deus de verdade, Deus bíblico. Esse é o Deus verdadeiro. E aí Deus em minúsculo, então os vários deuses das falsas religiões, né? Das revelações equivocadas. Então eles dizem que são deuses, mas na verdade não são. Existe só um Deus verdadeiro que se auto-revelou na Sagrada Escritura. Então a gente faz essa distinção colocando D em maiúsculo, ok? O que eles fazem? No caso, El era o geral, tá? É o genérico, e El com esse outro nome, esse nome composto, aí estamos falando acerca do Deus que se revela na Sagrada Escritura, o verdadeiro Deus, tá? El, Deus. Esse nome geralmente é composto e aparece no texto bíblico hebraico sempre ligado a algum atributo divino, como veremos a seguir. El Elion, tá certo? Deus Altíssimo. Conforme figura ali em Gênesis 14, 20. Eu até tenho o versículo de 14, 18 em tela, tá? Grifado El Elion. Veja, então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elion. Não de qualquer El, não de qualquer Deus, nome genérico, Deus, tá? El Elion, Deus Altíssimo. Quando Melquisedeque se manifesta a Abraão, tá? Abraão entende que Melquisedeque adora o mesmo Deus a quem ele adora. Que Melquisedeque, adorador do Deus Altíssimo, na verdade adora o mesmo Deus que Abraão adora. Por isso pagou-lhe dízimos, tá? Quando Abrão, Abrão ainda, não era Abraão, Abrão, estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Inclusive, futuramente, o próprio Deus fará menção a Moisés de que foi conhecido como Deus Todo-Poderoso, tá certo? Como Deus Todo-Poderoso se manifestou aos patriarcas, mas pelo meu verdadeiro nome, tá certo? Pelo nome que figura ali no livro de Êxodo, tá ok? O Eu Sou, ele não havia ainda se revelado. Então ele se revela ali como o Eu Sou para Moisés, né? O que dirá para o povo, diga que eu sou o que sou. Então o Eu Sou, quando se revela ali a Moisés, nós temos também essa designação dada pelo próprio Deus a si mesmo. Então isso que é extraordinário. Temos já esse El, que era uma forma geral de falar acerca de Deus. El Elion, agora estamos especificando, tá certo? Deus Altíssimo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Estamos falando acerca do Deus que se revelou para Melquisedeque, Deus que se revelou para Abraão, tá certo? El Elion, conforme tratado aqui, El Shaddai, tá certo? E também Elohim, uma forma em hebraico que oculta uma revelação progressiva que será totalmente conhecida no Novo Testamento e que fala acerca da Trindade. Fala acerca da triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, presentes aí nessa chamada unidade composta, tá? Unidade composta, que é o Deus único, então, Deus único de fato, como o Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um. Só que esse um, conforme presente no texto de Deuteronômio, é Errad, tá? E esse Errad é unidade composta, composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa terminologia ela é muito importante porque ela nos revela muito acerca de Deus. Ele nos traz aqui, a partir da página 80, algumas dessas manifestações de El
como nome composto. Ele nos traz aqui El Olam, do hebraico, tá certo? El Olam, que significa Deus eterno. El Elohe Israel, Israel, tá? Vou tentar pronunciar aqui, né? De uma forma mais aproximada. El Elohe Israel, significa Deus, o Deus de Israel. Gênesis 33, 20. El Gibor, do hebraico, está aqui. Ele coloca sempre, né, a terminologia, a escrita em hebraico também. El Gibor significa Deus forte. El Roi, Deus de visão, o Deus que vê. El Betel, Deus da casa de Deus. El Caná, tá certo? Deus zeloso. Então temos aí as várias formas em que El aparece juntamente com uma outra designação, descrevendo uma ação de Deus, descrevendo um atributo de Deus. Então temos aí a diferenciação, né, entre El de forma genérica e El para falar acerca do Deus verdadeiro. Elohim, Elohim, forma plural. Ele traz aqui um esclarecimento importante. Veja, forma plural de Eloá. Elohim, forma plural de Eloá, Deus. Gênesis 1 e 1. Os judeus veem o plural do nome Elohim apenas como um plural de majestade ou de intensidade. Também o Ezequiel Soares vai mencionar isso no Teologia Sistemática, tá? Plural de majestade ou de intensidade. Mas analisando-o pelo contexto, é possível perceber nesse nome um plural de pessoas. Gênesis 1 e 1. Também o 26, 3, 22, 11, 7, Salmo 104, 30, João, Evangelho de João 1 e 1, e também Carta de Paulo aos Colossenses 1, 16. Hashem, do hebraico, está aí o nome. Nome que os judeus, por respeito ao nome divino, então veja, reverência, respeito, a forma, né, como se dirigir corretamente a Deus, levando em consideração a sua grandeza, a sua majestade, sua santidade. Hashem, tá, ok? Para evitar tomar o nome de Deus em vão. Por respeito ao nome divino, usam para se referir a Deus. O nome de Deus, quando escrito na língua portuguesa, pelos judeus aparece abreviado com apóstrofe dus. Então eles retiram aí. Inclusive o pastor César Cavalcante estava esclarecendo que não é uma necessidade adotarmos esse tipo de escrita, uma vez que isso está ligado ao contexto judaico, tá certo? Todo esse tradicionalismo judaico, mas que isso é facilmente descartado, porque quando escrevemos Deus, estamos empregando um genérico, tá, ok? Então não há qualquer tipo de constrangimento, qualquer tipo de desrespeito escrevermos, tá certo? Uma vez que estamos utilizando a nossa língua portuguesa, então não estamos lidando com o hebraico. E aí ele fala que essa questão deles utilizarem esse apóstrofe, né, de apóstrofe, o S, está ligado também à questão da forma de língua deles, né? Então uma língua consonantal, então eles suprimem aquilo que a gente usa como vogais. Então esse U para eles pode ser representado numa consoante. Então tem, acho que é o VAV com um ponto seguido, então vira uma letra U, pode ser concebido como uma letra U. O S, consoante, o D, consoante. Então é como se ele estivesse escrevendo só consoantes ali. Então D apóstrofe US. Esse U é um VAV com um dagesh, uma coisa assim. Então você tem ali só consoantes. Então é uma forma natural de escrita deles. O que para nós não tem qualquer tipo de aplicação. A gente pode escrever Deus normalmente sem estar preocupado, né? Agora, sempre, ao empregar o nome de Deus escrito ou falado, sempre reverência, né? Porque mesmo utilizando o genérico Deus, estão nos referindo à majestade divina, tá certo? Ao Senhor. Então ele fala aqui de Yahvé, mas eu vou dar sequência com as outras obras que eu quero mencionar, porque tem muitas obras ainda a mencionar, então acredito que será necessário gravarmos mais uma aula, para que essa aula não fique tão extensa, tá? Então já fizemos aqui uma boa introdução. Vou trazer mais uma contribuição aqui, mas não vou estender tanto assim para não ficar uma aula tão extensa. Então eu vou daqui a pouco já interromper e passar para uma próxima gravação, a continuação da nossa aula. Mas eu quero ainda nesta
fazer menção aqui do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, editora Vida Nova, tá? Vamos pegar aqui o artigo que fala acerca dos nomes de Deus. Isso, está aqui, já marquei. Na página 69, estamos tratando desta parte aqui, ó. Isso, dessa parte aqui. Ele vai nos esclarecer um pouco sobre o uso do termo El, como eu já comecei a explicar, né? Então, está presente em outras línguas, está presente na cultura de modo geral do Antigo Oriente Médio. Então, era um termo genérico, tá, ok? Como a gente usa um genérico também quando escrevemos Deus, tá, ok? Agora, sabemos acerca de que Deus estamos mencionando, tanto que colocamos em maiúsculo. Em qualquer lugar onde ele figurar no texto, a gente vai pôr em maiúsculo D, porque estamos nos referindo ao verdadeiro Deus, mas utilizando-se de um termo genérico, sabendo que na Sagrada Escritura Deus revela qual é o seu verdadeiro, né, o nome que Deus mesmo revela para nós. Agora, olhando para esse uso genérico, dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, dentro do idioma hebraico, temos então o El, que conforme está em tela, no Ugarítico, que é uma língua do Antigo Oriente Próximo, a cidade de Ugarit, que está ali mais ou menos onde hoje é o Líbano, ou o sul da Turquia ou norte do Líbano, tá? O que antes era a Fenícia. Então, o idioma que se falava ali, o Ugarítico, inclusive uma importante biblioteca da Antiguidade, muitos tabletes de argila, tá certo? Com escrito cuneiforme foram encontrados ali em Ugarit. Então, empregava-se Il, o antigo fenício, El. Então, já temos aí uma relação muito mais próxima, né? Do fenício, o hebraico, temos aí El no fenício e Ilu no acádico, acádico mais ligado à Mesopotâmia, tá? E todos trazem o sentido de forte ou preeminente, E aí, quando fazemos a transição desse nome genérico para o hebraico e falando acerca de Deus, aí acrescenta-se, tá? El Elyon, como ali em Gênesis 14:18, que foi mencionado já. Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, do Deus Altíssimo. Ou El Shaddai, como Deus revela-se a Abrão ainda, né? O Todo-Poderoso, em Gênesis 17:1. A gente vai ver também aí no texto, tá certo? Que está descrito já. Fazendo uso aqui do Dicionário Internacional de Teologia, nos diz o seguinte, página 69, A.B. Davidson observou a tendência bem clara nas escrituras de El, tá? El, ser usado acompanhado de epítetos. De fato, à medida que estudamos a palavra conforme usada nas escrituras, temos de concluir que quase sempre o termo é qualificado por palavras ou descrições que definem a palavra posteriormente. Então temos aí sempre estes acréscimos como um distintivo. Então, El era empregado de forma geral, ok? Só que aqui estamos falando de El voltado para o Deus verdadeiro, não esses deuses que foram mencionados. Esses falsos deuses aqui eram empregados, né? Mas sim o verdadeiro Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, El Elyon, El Shaddai, ok? Vamos lá. Nas escrituras temos que concluir que quase sempre o termo é qualificado por palavras ou descrições que definem a palavra posteriormente. Isso levou a B. Davidson a concluir que estas qualificações tanto elevam o conceito de El nas escrituras, como também distinguem o termo, conforme usado na Bíblia, de outros que poderiam ser assim nomeados. Ok, então dentro daquilo que a gente já trouxe, né, no esclarecimento prévio. É um genérico, tá certo? Mas quando esse genérico é empregado ao Deus verdadeiro, acrescenta-se alguns distintivos. Para dizer, ó, uma coisa é este El ou Il, tá certo? Ou Ilu, que eram empregados nessas ugarítico, fenício, acádico. El, conforme empregado na escritura para falar do Deus verdadeiro, El Elyon, El Shaddai, tá? Um estudo de várias descrições que acompanham El, onde esse substantivo ocorre nas escrituras, leva-nos à sólida conclusão de que desde o princípio do uso desse termo nas escrituras, a intenção era distinguir o verdadeiro El,
o verdadeiro El, Deus, de todos os falsos usos do mesmo nome encontrado em outras culturas semíticas, ok? Então muitas pessoas, inclusive já passei aí, vi alguns vídeos, a pessoa trazendo como se fosse uma coisa bombástica, chocante, né? Parece até aqueles fofoqueiros de plantão da TV, descobrimos que El é um deus falso que era usado no fenício, no acádico. Calma, né? El é um nome genérico, tá? Quando El, esse genérico empregado em relação ao Deus verdadeiro, trata-se de distingui-lo daqueles El empregado em outras culturas, da mesma forma como o nome genérico Deus, quando empregado ao Deus verdadeiro, sempre maiúsculo, quando empregado a falsos deuses, sempre minúsculo, tá? A forma de distinção entre falar acerca do verdadeiro Deus, mesmo com um genérico, e falar acerca dos diversos falsos deuses. Então, isso é tranquilo. Observamos a princípio o uso de El nos termos que denotam a grandeza e a superioridade de Deus sobre todos os outros deuses. Ha-El Hagadol, o grande El, conforme Jeremias 32:18, Salmo 77:13, também o 14, 95:3. Ha-El Ose Pele, El que faz maravilhas, Salmo 77:14, ou 15 na verdade, né? 14 ou 15, porque os salmos são divididos de forma diferente aí, em algumas traduções. El Elim, Deus dos deuses. Deus dos deuses. Daniel 11:36. E aí, inclusive, eu cito aqui um estudo que eu vi num livro da editora Perspectiva, O Deus de Israel. Só que eu não vou me lembrar aqui. Yeskel Kaufman, acho que esse era o nome do estudioso. E ele trouxe um estudo porque dentro dessa questão Deus dos deuses, alguém levantou a possibilidade de um enoteísmo para Israel, o Israel antigo. Aquele conceito teontológico onde há um Deus superior que governa sobre outros deuses. Então alguém sugeriu que Israel adotava um tipo de enoteísmo no Antigo Testamento, mas ele esclarece que esta menção, tá certo, de Deus dos deuses não é necessariamente uma ratificação da existência desses deuses, mas sim de que o verdadeiro Deus se sobrepõe aos falsos deuses. Sempre que Israel empregou nesse tipo de contexto, tá certo? Com esta intenção de dizer que o Deus verdadeiro que se revelou a Israel sobrepõe-se aos falsos deuses mencionados pelas diversas tradições, tá? Então é nesse sentido. Então não há nada de enoteísmo aí, mas sim um monoteísmo no sentido de afirmar, fazer apologia do verdadeiro Deus que se sobrepõe aos falsos deuses das nações. É nesse sentido, o Deus dos deuses, conforme mencionado aqui. Deuteronômio 11:36. El Elohe Harohot e Kol Basid. Com certeza eu li errado, tá? Então, El, o Deus dos espíritos de toda a carne. Números 16:22 e 27:16. Interessante. Em segundo lugar, consideremos os epítetos relativos à posição de El. El, meu Deus, Rachachamaim. Tomara que esteja certo. El do céu. Salmo 136:26. El Mirmaal. El que está acima. Jó 31:28. El Elion. Deus Altíssimo. Gênesis 14:18, que está em tela. 19, 20, 22, Salmo 78, 35. Além disso, por precaução contra a familiaridade demasiada com Deus, por causa do uso de um termo semítico comum, ou genérico, né? El, Deus é descrito como El Mistater, El que se esconde, então, obsconditos, né? Aquele que está para além, né, dessa conceituação geral, desse conhecimento acerca desses falsos deuses. Não é o mesmo Deus. Não está misturado com esses deuses, tá? Então é o que se esconde, como está aqui, né? Isto é, conhecido apenas por autorrevelação, quando ele se dá a conhecer, quando ele se revela. E não um Deus inventado conforme as imaginações e a cabeça das pessoas. Então por isso que se esconde, que se autorrevela, revela-se a quem quer. Apesar disso, Deus nos vê todas as vezes de maneira como afirmou Abraão, El Roi,
El que me vê. Gênesis 16, 13. De modo ainda mais especial, El aparece nas Escrituras acompanhado por aqueles epítetos, tá? Que o descrevem como o Deus Salvador de Israel, como também ele é chamado Rael, Hané Eman, El fiel, Deuteronômio 7:9, Rael Hagadosh, El santo, Hakadosh, Deus santo, Isaías 5:13, El Emet, Deus de verdade, Salmos 31:5, El Shaddai, El Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, tá? Aí várias citações, né? El Gibor, que eu inclusive já peguei de Elias Soares, El o Herói, El Gibor, El o Herói, maravilhoso. El Deot, El do conhecimento, El Hakabod, El da glória, El Olam, Deus de eternidade, né? El Tzadik, El justo, El Caná, El zeloso, tá? Então essas designações, né, uma junção de El e um atributo, uma designação de ação, né, de como Deus se manifesta, de como Deus age, de como Deus é todo poderoso, de como Deus é altíssimo. Então todos para diferenciar este genérico El. Então esse El, quando empregado ao Deus verdadeiro, traz, né, essas designações, essas distinções. Em distinção absoluta a todos os Els, Deus falsos, ele é declarado El Hai, Deus vivo. Deus vivo porque os outros são mortos e imaginários, tá certo? Não existentes. Primeiro temos Josué 3:10, 1 Samuel 17:26, 36, 2 de Reis 19:4, 16, Salmo 42:2, né, ou 3, 82:2 ou 3, Isaías 37:4, Jeremias 10:10, 23:36, Daniel 6:20, tá? Então temos aí esses textos que mencionam essa forma como é empregado, né? El Hai. Em conformidade com o monoteísmo bíblico estrito, ele é, por conseguinte, El Ehad, ou único, tá? Ehad, que é a unidade composta, né? Que aí temos uma revelação acerca da Trindade, dentro de esse termo Ehad, ou único. Malaquias 2:10. Já na passagem mais citada do Antigo Testamento, El é descrito em termos daqueles atributos pelos quais Deus desejava ser conhecido pelo seu povo. Aí cita uma lista aqui de citações, né? O relacionamento pessoal entre El, das Escrituras, e seus fiéis é visto nos seguintes epítetos. Rael, Bet-El, né? O El de Betel, tá? El Sali, Deus a minha rocha, tá? El Yeshuati, Deus o meu salvador, El Hayah, Deus da minha vida, El Gomer Alai, El que por mim tudo executa, El que por mim tudo executa, e por aí segue. Eli, meu El, Eli, 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 lama sabachthani, como o Senhor Jesus Cristo no alto da cruz. Meu El, meu Deus, maravilhoso, extraordinário, né? Rael Mauzi, El, minha fortaleza. Rael, nossa, não vou tentar citar, tá ok? Tá ficando cada vez mais difícil. O El que me concede vingança. Rael Hanotem, ok, El que me vinga. Assim, em um sentido evangelístico, ele é descrito com epítetos tais como El Miholeka, El que se formou, El Mashiach, El Salvador deles, tá? El, e aí, né, tem alguns aqui que são impossíveis de mencionar sem um curso de hebraico, né? Faça hebraico, eu também vou fazer um curso de hebraico para tentar mencionar esses diversos El aqui. Matsi-Ho Mamistiraim, El que trouxe do Egito, de Misraim, né? Isso, Misraim, El que me trouxe do Egito. E por aí vai, várias menções aqui acerca de El. El Alohe Israel, El o Deus de Israel, Gênesis 33:20. Consequentemente, encontramos com frequência o termo El
a formar uma unidade ou associado com o nome pessoal do Deus de Israel. Yahvé, agora a junção com o nome pessoal, o nome com o qual Deus se revelou. Deus revelou a si mesmo, né, ao seu povo, e está registrado na Sagrada Escritura para nosso conhecimento. Yahvé. Temos aqui Josué 22, 22, Salmos 85, 8 ou 9, 118, 27, também Isaías 42, 5, o que testifica que ele é de fato El Nosé, o que perdoa, Salmos 99, 8, e por conseguinte Ra-El Yeshu Atenu, El da nossa salvação. Não se sabe se o nome El pode ser identificado etimologicamente ou não com o conceito de temor. No entanto, o termo está claramente associado com esta ideia nos epítetos bíblicos. Ele é chamado Ra-El Hagadol Mihanorá, El, o grande e terrível, conforme Neemias 1:5, 4:14, 9:32, Deuteronômio 7:21, também o 10:17, Daniel 9:4. Ou simplesmente El Naaratz, tá certo? El terrível. Ele também é descrito como El Gimulot, El de recompensas, Jeremias 51:56, ou mais severamente, El Naken, El o vingador, e às vezes simplesmente El Nekan, El de vingança, Salmos 94:1. Ficar indignado é uma das características constantes de El nas Escrituras. Somente em Jó encontramos um uso amplo de El sem epítetos. Nesse caso, o termo é usado por Jó e por seus amigos como um termo comum para se referir ao verdadeiro Deus. De modo diferente de outras partes das Escrituras, o termo ocorre muito mais do que Elohim. Então, somente em Jó, que inclusive é conhecido, né, que Jó, mesmo textualmente falando, né, possa ser posterior, inclusive alguns tentam, né, atribuir a autoria do texto de Jó a Moisés, que teria recebido por tradição a narrativa, a tradição oral, a narrativa de Jó. O contexto narrado ali é anterior, tá certo, ao povo de Israel. Então temos aí, seria então o contexto, né, uma vez que posteriormente você tem Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, depois Moisés, e Moisés, por inspiração divina, trazendo, né, colocando, né, consolidando como texto, né, todas essas narrativas, e o contexto de Jó anterior, né, a Moisés. Então você tem o patriarca Jó sendo anterior, né, a esses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e anterior a Moisés, o autor desses textos. Então você tem ali o emprego de El, de forma geral, tá ok? Sendo utilizado ali de forma muito mais ampla, muito mais abrangente, mostrando que o contexto do patriarca Jó é muito antigo, né? Então, o termo El, empregado ali, muito mais do que Elohim, que é o mais comum, empregar-se ao longo de toda a escritura do Antigo Testamento. No livro de Jó, uma exceção, empregado muito mais o termo El, forte, preeminente, né? El. E aí o termo El, empregado por Jó em relação ao verdadeiro Deus, então isso fica muito claro, né, quando você analisa ali a escritura. E passado um tempo, El torna-se um genérico para Deus e começa a ser utilizado para falsos deuses por outras culturas do Oriente Médio, levando aqui na época, né, de Moisés para frente, quando utiliza-se, não para-se de utilizar o termo El, como nós utilizamos o termo Deus, dando uma distinção com o D maiúsculo. Também, a partir de Moisés, continua sendo utilizado, empregado, né, o termo El, forte, proeminente, só que agora juntando com uma outra distinção, um outro atributo, uma outra designação, para que possa fazer distinção entre El, tá ok? O verdadeiro Deus, e El, de forma geral, genérica, empregado a outros deuses. Então, atribui-se sim, como a gente viu aqui, uma lista enorme, né, de El, junto com outras designações, tá ok? Então, ficamos por aqui, porque a aula já está bastante longa, mais de 1 hora. Então, utilizamos já alguns materiais muito relevantes, muito importantes, né? Vimos aí muitos textos que falam do comportamento correto, como a reverência necessária, tá certo, ao santo nome do Senhor, e a forma, né, como se utilizavam, como se
eram empregados os nomes, que são diferentes da forma como empregamos na atualidade, e também sobre o termo El, tá certo? Desde o genérico, empregado aí de forma geral a falsos deuses, e quando ele é empregado nas Sagradas Escrituras ao verdadeiro Deus, tá certo? Com os vários atributos e ações que são juntas, né? Então um nome composto para falar acerca do verdadeiro Deus e distingui-lo do emprego de El de forma genérica, de forma geral, empregado na cultura do Oriente Médio. Somente uma exceção em Jó, onde é empregado o termo El, somente ali e de forma mais geral, devido ao tempo em que estava o patriarca, ser anterior a esses outros contextos, do contexto de Abraão, do contexto de Isaac, Jacó, de Moisés, tá ok? Então, ali ele fala do verdadeiro Deus e empregava somente El. Com a vulgarização do uso de El, passa a se empregar de uma forma diferenciada posteriormente. Então, vamos somente até aqui, tem muita coisa ainda para compartilhar com vocês. Outras leituras no Dicionário Internacional de Teologia, Wycliffe não foi utilizado ainda, Walter Brunelli, Champlin, tá certo? Mas podemos fazer uma leitura excelente aí no Perguntas Difíceis de Responder. O pastor Elias Soares nos descrevendo, né, o emprego do nome de Deus, como Deus revela-se a si mesmo, tá certo? E como essas revelações nos falam particularmente acerca do próprio Deus, de como o Senhor é, como o Senhor se manifesta, sobre o seu poder, suas características peculiares e como devemos então nos relacionar a partir da revelação especial e específica que temos acerca do verdadeiro Deus, tá ok? Então vamos prosseguir, tem mais uma aula ainda, né, para desenvolvermos, para acrescentarmos muitos outros materiais, para que o seu conhecimento acerca do Deus verdadeiro, acerca do Senhor, acerca dos seus nomes, seja cada vez mais fortalecido. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Peço para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe, tá certo? Inscreva-se no canal, continue orando por mim, que eu vou aqui orando por você e compartilhando importantes conteúdos para que a gente possa crescer no reino de Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente, em nome do Senhor Jesus.